estava pensando assim, o que eu ia falar. Aí hoje de manhã eu fui treinar. Aí eu estava lá treinando, pensando. Aí eu falei assim, vou falar alguma coisa que eu tenho afinidade, que eu conheço bem, assim, né? Vou falar sobre treino pro pessoal. Aí eu fiquei pensando que eu ia falar e eu lembro que eu compartilhei com o pessoal da célula semana passada que sempre que eu entro na academia, a gente tem que colocar o dedo lá na máquina. Aí ele mostra a foto, a primeira foto minha quando eu entrei na academia. E é sempre muito engraçado, porque de vez em quando muda o funcionário, aí eu vou botar o dedo lá, ele olha para mim, ele olha para a foto e fala, ué, é a mesma pessoa? Aí eu sempre falo, eu sei que eu estou gordinho aí, é a mesma pessoa, mas pode confiar porque é impressão digital mesmo, então sou eu. E é engraçado, porque ele sempre fala, você não quer trocar de foto? Já está muito velha essa foto. Eu falo, não, pode deixar essa foto aí, porque essa foto me lembra da onde eu comecei, né? Aí, hoje de manhã, eu compartilhei uma foto nossa lá do teatro, e junto daquelas fotos, vieram da lembrança do Facebook, tava aquela foto minha, do Ju e do Niel, que é clássica, a gente na academia, na Smart Fit Moema, fazendo pose, né, com os pesos, assim, tudo fora de forma lá, fazendo pose. Ele era o que estava fora. E eu falei assim, vou fazer umas analogias assim do que eu tenho aprendido assim, né? Eu gosto de fazer bastante analogia. Eu lembro que quando eu comecei a treinar na Smart Fit, e na Smart Fit é uma academia assim que os professores não prestam muita atenção no aluno porque não é o objetivo deles, por isso que é baratinho, né? Então eu chegava na academia e falei assim, eu quero fazer tudo. Aí eu começava a fazer tudo, treinava tudo, nem sabia a sequência, não sabia o que eu estava fazendo, e eu começava a treinar. Aí passava meses e meses, eu falei, pô, mas eu estou igual. Na verdade, eu estou pior. Eu olhava assim, eu estou pior do que quando eu entrei, assim. E eu fiquei fazendo uma analogia com a minha vida cristã, assim, né? Eu lembro quando eu comecei a caminhar com Cristo, assim, eu tinha aquele fogo muito grande em mim de querer aprender tudo, eu tinha um interesse muito forte. Eu começava a ouvir música cristã 24 horas por dia. Eu começava a ler todos os livros que vinham na minha frente. Não tinha muita internet naquela época, mas eu ficava lendo, lendo. E eu nem gosto de ler tanto, mas naquela época eu estava tão empolgado em conhecer a Cristo, que eu começava a buscar de todas as formas. E na academia também foi assim. Eu começava a buscar todas as formas, me exercitar de alguma forma para melhorar, né? E não acontecia, eu piorava. E pior, eu me contundi uma época. Eu fiquei 1 ano e 4 meses machucado, porque eu estava treinando de qualquer jeito. Eu achava que era só pegar o peso lá e levantar, e aquilo acabou me machucando. E muitas vezes também na igreja, no meu caminhar com Cristo, teve momentos que eu me machuquei. E muito mais por minha ignorância do que eu estava fazendo, do que necessariamente o ambiente em que eu estava. Né? Eu comparo muitas vezes a igreja com a academia, assim. Porque, sabe o que eu comparo com a academia? Porque na academia é muito engraçado, tem aquele cara que vem 1 vez por semana. E ele acha que 1 vez por semana é o suficiente para ele estar preparado para o verão. Normalmente eles vêm preparados para o verão. Não é? E eu não sei como é que de repente a gente está se preparando para ir para o acampamento. A gente vem 1 vez por mês. E na academia, você também vê aquele cara que vem de qualquer jeito, assim, começa a fazer os exercícios, e depois de um tempo que você está na academia, você aprende a fazer os exercícios, só de olhar você fala assim, puxa, esse cara vai se machucar. Porque eu me machuquei quando fazia desse jeito. Mas no início você fica com vergonha, porque você fala assim, quem esse cara vai achar que sou eu para fazer ali? E muitas vezes você chega para ajudar, você piora, porque você acha que você tem um conhecimento bom, mas na verdade você também ainda está no início dessa caminhada. Você aprendeu às vezes um movimento certo, acha que sabe tudo, e na verdade não é assim. Na caminhada com Deus é a mesma coisa. Às vezes tem áreas na nossa vida que Deus trabalha, a gente cresce, mas tem muitas outras áreas que a gente tem que crescer para ter o equilíbrio na nossa vida cristã. Né? Normalmente quando a gente vai na academia, o pessoal gosta de treinar de fora para dentro. O que eu falo que é de fora para dentro? São os braços, os ombros, os peitos. E normalmente a gente negligencia perna, tronco, costa. Aqui a gente vê aqueles caras que estão de calça, assim, treinando. Está mó grande aqui, mas está sempre de calça. Não. Aí a gente fala assim, por quê? Porque o cara não treina muito perna. Tem cara que fala assim, não vou treinar perna. Não gosto.
perda de tempo. Só que, depois de um tempo que você treina, você começa a aprender que o jeito certo de treinar é do meio para fora. Então, é perna, core, costas, aí isso influencia na parte de fora. Eu acho isso muito interessante na nossa vida cristã. Muitas vezes a gente chega na igreja, outro dia um irmão estava falando para mim, que gosta de chegar na igreja, daquelas igrejas que dá frio na espinha. Eu falei, aqui dá frio, se a gente abaixar a temperatura, você vai ficar com bastante frio na espinha. Né? E eu achei engraçado, né? Porque tem pessoas que gostam mesmo assim, né? Dessa sensação, e existe essa sensação. A gente sabe que existe. Mas viver só dessa sensação, eu vou te falar, que nem na academia, quando o cara treina só de fora para dentro. Isso causa uma coisa na academia que a gente chama de... te desbalanceia. Então você fica... É um cara que assim, é forte, mas não tem uma musculatura funcional. Então o cara está lá, ele está super forte, não consegue pegar um peso pesado porque a musculatura dele não está preparada para exercer esse movimento. Mesma coisa na nossa vida cristã. Se a gente só viver de fora para dentro, eu vou te falar, você não vai ter firmeza na sua base para desenvolver todo o seu corpo de forma equilibrada. Isso eu tenho aprendido também com a academia. E na academia tem outra coisa que eu acho legal. Sempre tem aquele cara na academia que está se olhando no espelho, né? Ele está lá, ele acabou de fazer o exercício, pum, pum, nossa, estou grande. Ele está lá se olhando, assim, tem bastante. Tem bastante. Só que eu olho assim, o cara está igualzinho há 4 anos, quando eu comecei. A gente tá igual, ele está igualzinho, a mesma pessoa, deve ser a mesma foto ali. Por quê? Porque muitas vezes a gente se exercita, a gente entrou na igreja, a gente começou a crescer. E de repente a gente estagna e a gente continua fazendo os mesmos exercícios a nossa vida inteira. Só que o corpo, ele se acostuma. O corpo é inteligente. Então se você pega 30 quilos, fica 30 quilos a vida inteira, nos primeiros momentos da sua vida, você vai desenvolver com esses 30 quilos. Depois, o corpo fala, já 30 quilos não serve para nada. Então o corpo continua igual. Então tem cara que está 4 anos na academia, que está igual, fazendo os mesmos exercícios, as mesmas coisas, e não desenvolveu. Na igreja, muitas vezes, pelo menos assim, a experiência que eu tenho, a gente começa a crescer, desenvolver, aí está sendo bem instruído por trás, mas tem uma hora que a gente fala assim, já fiz isso, estou doando a mesma coisa. E aí o cara continua igual. 4 anos igual. Por quê? Porque muitas vezes a gente atinge uma coisa que se chama zona de conforto. Na musculação chama platô. A gente atingiu o nosso platô, nosso máximo para aquele exercício. E como se faz para quebrar o platô? Eu faço, às vezes, competição de levantamento de peso. Então, tem uma hora que eu cheguei no meu máximo, eu falei, nossa, esse é o máximo, não melhora. E um professor me ensinou uma vez, ele falou assim, você quer melhorar? Não adianta você treinar o que você já é bom. O que você já é bom, você tem que manter. Você tem que treinar o que você é ruim. Então, a gente tem que, normalmente, é a perna. Quanto mais força na perna, melhor para o levantamento do peso. Então, muitas vezes, o pessoal negligencia a perna porque não gosta. Mas muitas vezes, a coisa que você não gosta é o que vai te fazer forte para poder efetuar o levantamento do peso. Mesma coisa na vida cristã. Muitas vezes, tem áreas na nossa vida que a gente não gosta de tocar. Talvez seja o relacionamento com algum irmão. Talvez seja, sei lá, preguiça de ler a Bíblia. Mas eu vou te falar, é nessa área que Deus quer que você melhore. Para você crescer saudável como um todo. Então, para não alongar, eu só queria falar assim, da mesma forma como a gente cuida do nosso corpo, né? Ninguém vai para a academia, é uma ilusão. O cara fala que eu vou na academia porque eu não quero ficar forte, porque eu não quero ficar em forma. Não, o cara vai lá para o professor, fala assim, professor, eu quero um exercício que me deixe igual eu estou agora. Ninguém faz isso. Né? A gente estava falando sobre mentoria, sobre discipulado. Vocês estão começando ontem, eu estava bem feliz assim, de ver vocês começando, né, fazendo recital, tudo nervoso. É legal isso. Sabe o que é legal? Minha mãe me fez passar muito isso. Minha mãe é professora de piano e eu era terrível, ela fazia toda hora ficar na frente de todo mundo para tocar, porque ela acha que era bonito, mas eu tocava, olhava para a cara das pessoas, não sei se era tão bonito, mas ela me fazia sempre lá. Mas eu vou te falar, isso é importante. Vocês estão começando a caminhar na música, mas vocês têm alguém atrás para te acompanhar. E esse alguém que está atrás de você, na academia a gente fala que é o professor. Né? O professor é um cara que
tem mais experiência que vocês no que ele está fazendo. Ele já passou por momentos difíceis, e momentos bons, e resultados bons, então ele sabe o caminho das pedras, né? E o que eu acho importante é que se o professor for mais ou menos, o aluno vai crescer mais ou menos. Vai aprender tudo errado. Mas se o professor for bom, ele vai desenvolver e tem uma hora que ele vai igualar com o professor. E tem uma hora que na hora que ele iguala, ele consegue ensinar outras pessoas também a percorrer o mesmo caminho. E eu acho que esse é o princípio também que a gente está esse ano planejando para o ano que vem, que é o discipulado. Discipulado é alguém que está passando, tem um momento mais experiente com Deus, está passando a experiência para vocês e desenvolver vocês para quando vocês ficarem iguais a Ele, poder fazer a mesma coisa para outras pessoas. Então, só para resumir, o ano que vem, eu pedi para Deus me ensinar. Eu não pedi para Deus mais dinheiro, eu não pedi para Deus mais fé, muito mais fé. Eu pedi para Deus me ensinar a ser constante na minha vida. Acho que é muito mais difícil ser constante, porque eu encaro aquele fogo inicial como aquele suplemento que o cara toma para ir para a academia. O cara nunca treinou, ele toma um suplemento, isso aqui vai me deixar grande. É que nem quando a gente vai para acampamento, a gente fala, nossa, agora estou bombado, vou voltar e vou arrasar. Mas se o seu corpo não estiver habituado, não estiver treinado, todo esse suplemento que você toma, eu vou te falar, vai para o xixi. Xixi vai para a privada. Está gastando dinheiro. Então eu falo para vocês, esse fogo, esse suplemento é importante, mas vocês têm que crescer da base, do exercício simples, fazer o certo, para depois você chegar lá em cima, ter sustentação. Tá bom? Então, para o ano que vem, eu peço para mim, não sei o que é para vocês, que eu possa ser mais constante e possa passar o pouco que a gente tem, né, na nossa vida, para a próxima geração, que eu acho que é o que a gente vai focar o ano que vem. Tá bom? Amém, glória a Deus. Quem precisar de um coach na academia já sabe onde encontrar, né? Foi um ano de crescimento para o Pedrão. Enquanto ele estava falando, né, ele falou que gosta de analogias, eu fiquei imaginando. O Pedrão, quando começou na academia, tinha aquela fotinho feia lá, né, meio acabadinho, com o coração fraco, a aparência meio desistindo da vida. Aí ele se matricula na academia e depois de um tempo ele começa a se tornar mais saudável. E eu creio que a nossa vida com Jesus é assim. Quando nós aceitamos com Jesus, como é que é a sua foto antes? Como é que essa foto está agora? Se tiver pior, irmão, cuidado, hein? A gente tem que estar um pouquinho melhor. Por quê? Porque Jesus está andando com a gente. Ele é o nosso melhor coach, o nosso melhor técnico, o nosso melhor professor. Então esse negócio que o Pedrão falou de dentro para fora é muito importante. É o nosso momento devocional, é o nosso tempo que nós estamos com Deus. É o tempo que você entra no seu quarto e fala, Jesus, agora eu e você, eu preciso do Senhor. Meu coração está desse jeito, meus pensamentos são esses. E você cultiva um relacionamento com Cristo. Aí vai fazer todo sentido o que rola no exterior. Vai fazer todo sentido as atividades da igreja, o vir ao culto, o louvar a Deus, o dar as ofertas, o ter comunhão com os irmãos, amar os inimigos, aqueles que perseguem. Aí começa a fazer sentido a vida cristã. E aí nós, já emendando assim, para não alongar muito, nós queríamos preparar a igreja para o tempo de Natal. É lógico que está muito perto, mas é algo que nós temos que ter uma consciência, né? E o tema de hoje, sem se apegar muito a uma coisa mais formal, eu fiquei pensando na questão sobre o presente de Natal. Né? As pessoas sempre falam sobre o presente de Natal. O que você gosta de ganhar de Natal? Não tem aquela... Eu não sei hoje como é que está, né? Mas quando eu era pequeno, nossa, a gente esperava muito essa época, né, lá. E tinha uma baita árvore em casa e vários presentes embaixo. A gente sempre ia nos maiores, né? Só que meu avô, acho que ele era meio mancão, assim. Não, ele não era tão pão duro. Mas ele fazia assim, quem nasceu primeiro ganha maior, quem nasceu por último ganha menor. Eu era do meio, então eu estava tranquilo. Eu já ia naquele que era o médio, né? Mas os pequenos eram mais mimados depois por ele. Então eu recompensava no resto do ano. Mas era uma data assim aquela data festiva, muita comida, um banquete, a família reunida, bagunça com os primos, e é um momento muito bom. Mas algo marcou na minha vida, e eu creio que das minhas irmãs e dos meus primos. A minha tia, ela sempre parava no Natal para falar de Jesus para nós. Se você pegar os vídeos, dá até pena dela, porque
6 crianças. Imagina a família do pastor, né? Aquele monte, Anacan lá, tentando ensinar eles. Meu, as crianças não paravam, a gente não parava. E todo mundo querendo aparecer na fita, fazer graça. E minha tia falando do amor de Jesus pra gente. Assim, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas eu lembro que ela falou algo. Mas a minha tia, ela tinha essa consciência. Qual é o maior presente do Natal? Com certeza eu ganhei muitos presentes. Eu não lembro deles. Mas a gente já começa a pregação pela conclusão, né? O maior presente de Natal é Jesus. E aí nós vamos ler um texto bíblico que é muito interessante. A Liz, na verdade, já pregou tudo aí no louvor, né? Ela falou do texto bíblico, Lucas 2, e falava exatamente daquele recenseamento que estava acontecendo no tempo de Jesus. Eu gostaria só de ler esse trecho com vocês, Lucas 2, se eu não me engano, e ele fala o seguinte, ó, naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Na minha opinião, irmãos, se você ler a Bíblia, o que está chamando aí a nossa atenção é o recenseamento, obviamente. Mas eu fiquei focado aqui nesse trecho e eu vi que o que a Bíblia, o Lucas está querendo registrar mesmo, é que José cumpriu esse recenseamento e ele voltou para um lugar que onde apontava que ali nasceria o Salvador. Ou melhor, que ele vinha da descendência de Davi. Fala, José voltou para sua terra, para Belém, cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Aí está mostrando toda a origem da onde vem o Messias. E está meio que, vamos dizer assim, carimbando, certificando, ó, Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Ele é o Messias, aquele que eles estavam esperando, aquele que os judeus procuravam que viesse fazer essa restauração, né, do governo de Deus. Então, ele foi lá a fim de alistar-se com Maria, e que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E havia pastores que estavam no campos próximos, e durante a noite tomava conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor, essa foi a passagem que a Alice compartilhou, apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Esse é o sinal que os anjos disseram que eles iam encontrar. Bom, essa foi a primeira questão que aconteceu no texto bíblico, né? Foi feito um recenseamento em ordem do imperador. E, para quem não sabe o que é recenseamento, é mais ou menos o que acontece hoje, dos homens se alistarem. Você faz 18 anos, você tem que ir lá se alistar, é uma obrigação. Naquele tempo, provavelmente, o imperador queria saber quantas pessoas eu tenho à minha disposição, caso eu vou guerrear. Quantos homens estão dispostos, ou dispostos não, né, são obrigados a irem para a guerra. E ele fez o recenseamento. E José, provavelmente um cara jovem como nós, ele foi voltar para fazer esse recenseamento que era obrigatório. E eu fiquei pensando nisso. Isso acontece tudo, exatamente como a Alice falou, no meio da rotina. Essa visão gloriosa dos anjos, esse anúncio das boas novas, essa vida de paz que Deus está nos prometendo, acontece no meio do quê? Da rotina. O Criador, quando veio em forma de bebê, ele veio no meio dos afazeres das pessoas, no meio da rotina, do dia a dia daquelas vilas, das cidades. Estava rolando um império, estava tendo guerra por aí, e ele veio. E o que isso nos mostra? Que Jesus, estando vivo na nossa vida, ele está presente na nossa rotina. Ele está presente no seu dia a dia de trabalho, mesmo que seja uma atividade chata, mesmo que você esteja desgastado. Jesus, ele está presente ali. E é isso que nós precisamos nos atentar.
Saber que Cristo está nos acompanhando em todo momento, que Ele está do seu lado em todo tempo. E aí quando ele cita, né, que Jesus foi envolvido num paninho lá e foi colocado numa manjedoura, o Lucas explica por que aconteceu isso. Manjedoura. Não era um bercinho top, assim, igual dos nossos filhos, né? A gente, quando vai ter um filho, você fala, não, vou comprar um berço legal, vou comprar um carrinho legal, vou montar o quartinho dele. Jesus não teve isso. Jesus, ele veio, não vou nem dizer numa simplicidade, foi menos que isso. Foi num lugar assim, que nenhum ser humano merecia nascer, vamos dizer assim. No meio dos cavalos, do pasto, dos bichos. Mas o que o texto bíblico fala? Não havia lugar para eles na hospedaria. E aí, quando o tema diz, não esqueça o presente de Natal, está falando exatamente isso. Quando você vai viver assim, o seu momento de família, quando você vai, no seu trabalho, ter aquela expectativa, está vindo as festas de final de ano. Será que a gente não tem isso no coração também? Nós esquecemos, ou não deixamos lugar para Jesus. Aqui, quando Jesus veio ao mundo, imagina, a maior estreia, a maior, o maior fato que iria acontecer na história da humanidade, que é Deus vindo de forma humana, principalmente num bebê frágilzinho, não tinha lugar para ele. Parece que os homens não querem dar lugar para Jesus. Parece que os homens não se preocupam com isso. De chegar, não, Jesus, você vai vir para cá, deixa eu arrumar o melhor lugar para você. Não, peraí, tem um fulano aqui, ele vai ceder para você um lugar na hospedaria. Não, os homens não se preocupam com a presença de Jesus. E ali estava confirmando, ele que vem da linhagem de Davi, ele que é aquele que é esperado, ele que é o Messias, ele que vai salvar o povo dos pecados, ele está vindo. E as pessoas vivendo a sua rotina. Talvez preocupado com o recenseamento, talvez preocupado em ganhar o seu lucro naquele tempo. Estava tendo uma agitação na cidade, isso é um fato. Então, eu vejo que hoje em dia as pessoas, elas não se lembram de Jesus, que é o maior presente de Deus. E isso é uma coisa que a gente fala e todos sabem, né? Fala, Jesus é o maior presente de Deus. A gente fala da boca para fora, mas esse é o problema do homem. A gente fala muitas coisas, mas o nosso coração não sente isso. E aí eu vou voltar lá atrás, naquela ilustração, ou aquela imagem que eu tenho da minha infância. Eu estou ouvindo de Jesus. Se eu realmente dou valor para Jesus, eu não quero ficar preocupado em pegar meu presente embaixo da árvore. Eu já tenho o maior presente. Será que nós cristãos nós temos essa expectativa? Não só no Natal. Natal é uma festa que vai passar como tantas outras que nós já passamos. Mas nós acordamos com essa expectativa, nossa, o Senhor está aqui. Jesus, Ele está na minha vida, esse é o maior presente de Deus. Nós normalmente brigamos com Deus porque Ele não dá as coisas que nós esperamos. Não é verdade? Você já brigou com Deus porque Deus não te deu uma coisa que você estava esperando, pedindo, orando? Eu já briguei. Se eu falar que não, eu vou ser o maior hipócrita e aí vou morrer comido de bicho, como foi com Herodes. Mas Jesus, ele de fato é tudo que Deus podia nos dar. Tem uma música, que falava assim, o melhor de Deus está por vir. Aí meu amigo no seminário ficava bravo mesmo. Ele falava assim, o melhor de Deus já veio, não sei o quê, e o pessoal fala que está por vir. Se Jesus não é o melhor, o que é o melhor então? De fato, o que nós estamos esperando da parte de Deus, se Ele já deu o seu único filho para morrer por nós? Olha que profundo é isso. Eu fico imaginando, Jesus lá vou usar termos humanos, na mansão dele, com um pai perfeito, um pai que não atormenta ele, um pai cheio de amor, que ensina, que cuida e tal, e o Espírito Santo ali, que cria todas as coisas e põe em paz onde tem caos, e aí ele fala assim, eu vou lá para a terra. Imagina, Jesus, o primeiro missionário, e ele veio nessa bagunça. Ele veio alistar todo mundo na academia de Deus, deixar a gente em forma para entrar no reino de Deus. É só por meio dele. Ele é a catraca da academia, se a gente for fazer uma ilustração. Ele é a porta das ovelhas, tem que passar por ele. E Jesus é o caminho até o Pai. E João registrou o seguinte, João 1, do 9 ao 14. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. É exatamente isso que Lucas registrou. O mundo não reconheceu que Jesus veio. Não tinha espaço para ele eu ia falar na academia, nas estalagens. Nas estalagens, não, nas hospedarias, nos hotéis. E eu fico me perguntando se existe espaço para Jesus nas igrejas. Não é estranho a gente falar isso? Aí eu estou falando de uma igreja, não a igreja do corpo de Cristo, mas esses lugares que as pessoas se reúnem
para celebrar a Deus. É o primeiro lugar que Deus tem que ser convidado. A gente fala, é a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus. Jesus, quando entrou na casa de Deus, o que ele fez? Ele ficou inconformado com o que estava acontecendo ali. Ele fez um chicote, saiu batendo em todo mundo, porque todo mundo estava vendendo coisas na casa de Deus. Ele falou, não é assim não. E o zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Jesus ama a igreja. Tanto a igreja espiritual, quanto a igreja que se torna física aqui na terra. Né? A gente não pode andar só acreditando que não é palpável aquilo que Jesus instituiu na terra. Nós somos a igreja. Quando as pessoas nos olham, se a gente não tem espaço para Jesus no nosso coração, o que nós vamos apresentar para elas? Então, a presença de Cristo, esse presente de Deus, ele precisa se manifestar através da nossa vida. Não só na forma como a gente pensa, mas como a gente age, o que é a nossa prioridade, o que nós queremos da nossa vida, onde nós queremos chegar. Isso tudo tem a ver com Cristo. Em outras palavras, Jesus é o centro da nossa vida. Continuando o texto de João, né? O mundo não o reconheceu. E ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí João dá o viés. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse o Jesus que se apresenta para nós. É o Deus cheio de graça e verdade. É um Deus que Ele nos torna filhos desse Pai celestial. Esse aqui é a maior dádiva. Ele fala assim, Jesus veio, as pessoas não reconheceram Ele veio para os que eram seus não quiseram, mas todo aquele que crê nele, Ele dá essa capacidade, vamos dizer assim. Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. É como Deus está querendo fazer paz conosco, certo? Nós estávamos em rebeldia com Deus. A luz veio ao mundo, mas nós estávamos em trevas. Nós dávamos as costas para Deus. E mesmo Deus também, de uma certa forma, estando afastado de nós, Ele vem e traz a solução. Eu vou dar esse presente para a humanidade. E naquele dia chegou esse presente. Mas ainda assim o mundo não abriu os braços para receber Jesus. Tem gente que gosta de falar da cruz, né, que Jesus morreu com os braços abertos para nos receber. Pode ser feita essa ilustração. Mas é totalmente contrário o que o ser humano faz com Jesus. A gente cruza os braços e fala assim, Jesus, o Senhor não me atendeu. A gente dá as costas e fala, Jesus, o Senhor não me ouve. E Jesus está ali, sempre à disposição. Ele é o presente de Deus, Ele foi dado em nosso lugar. E Ele tomou o direito que nós temos de andar na presença de Deus. Quando Ele venceu a morte, quando Ele venceu o pecado, quando Ele venceu Satanás. E nós podemos entrar na presença de Deus e desfrutar disso. Tem algo melhor que isso, irmão? Talvez a baladinha que você foi ontem seja mais interessante. Talvez a academia seja mais interessante que isso. Talvez o nosso projeto de vida, o nosso crescimento acadêmico, a nossa projeção profissional, será que isso é mais valioso do que o presente de Deus? E aí nós vamos ver onde está o nosso coração. Eu acho legal, né, o Pedrão usar essa ilustração da academia, porque é um fato, nós vivemos na academia, nós vivemos no salão de beleza. Eu não, né, mas a maioria sim. Existem pessoas que vivem, sei lá, em cursos, e sempre a gente quer melhorar, sempre a gente quer aprimorar uma capacidade nossa para chegar mais longe. Não é isso? Aí chega na vida espiritual, a gente cruza os braços e quer que Jesus faça tudo. Que Ele estrale os dedos, a gente se torne santo. Que Ele estrale os dedos e os anjos venham nos servir. Mas e o nosso relacionamento com Ele? Eu não acredito que Deus falou assim, vou dar o maior presente para a humanidade. Jesus nasceu como um bebezinho. Tem vários bebezinhos lá atrás. Imagina, você abrir mão do seu filho e dar em favor de um monte de gente que não quer saber dele. E Jesus vem. E eu acho assim, o objetivo de Deus não é só dar um presente para a humanidade, mas é dar aquela solução para o nosso real problema, que é essa rebeldia com Deus, a rebeldia com o nosso Criador. É nós voltarmos para casa por esse caminho. Esse é o maior presente de Deus. É isso que Jesus viabilizou para nós. Mas nós precisamos reconhecer o quê? Que nós estávamos em trevas, que Ele veio para nós e nós demos as costas para Ele, que nós não quisemos essa graça e essa verdade.
Os homens preferem a mentira. Os homens preferem os prazeres. E é isso que nega o presente de Deus. Essa é a resposta do nosso coração para Ele. Então, a ideia hoje dessa mensagem não é só falar, Jesus é um presente para você. Deus te deu um presente, porque, na verdade, o foco é o presente. Não somos nós que recebemos. Ele é o alvo da graciosidade de Deus. Ele é o alvo da misericórdia de Deus. Jesus é o centro dessa mensagem. E Ele precisa ser o centro da nossa vida. Então, receber isso, esse conhecimento, esse entendimento, é falar, Jesus, eu compreendi que você foi dado por Deus. E esse é o meu bem mais precioso. O relacionamento que eu tenho com o Senhor. Nenhuma pessoa vai substituir esse relacionamento, irmãos. Eu tenho já 34 anos. Até aqui eu já tentei muitas coisas na vida. Eu lembro que tinha uma época que eu queria fazer tantos cursos. Eu fiz vários cursos. Eu tenho curso de foto, de ilustrador, enfim, tenho muitos cursos. E hoje eu olho para trás e falo assim, beleza, mas onde isso me trouxe? Onde isso me levou? Talvez manifestou algum dom de Deus, legal. Talvez me deu uma projeção em alguma época, ok. Mas isso satisfez meu coração? Isso realmente preencheu a minha vida? E eu falei, Deus, obrigado por isso. Na verdade, não. E se a gente não se atenta que o maior presente de Deus já nos foi dado, a gente vai ficar caçando essas coisas a vida inteira. É aquela história do cara que tem muito dinheiro, de repente ele se vê num leito de hospital e fala, para que eu corri atrás de tudo isso? Para quem vai ficar essa grana toda? Minha saúde foi embora. Eu não compro saúde. Eu não compro vida. Eu não compro tempo. Então, eu vejo que quando a gente traz essa história à tona, é para mostrar que existe algo maior do que a gente pensa na vinda de Cristo para a nossa terra, para o nosso planeta, né? Então, é uma reflexão que a gente faz, porque nesse final de ano, muitas pessoas vão estar correndo atrás da ceia de Natal, vão estar correndo atrás de presentes. Hoje eu estava lá na casa do meu pai e o pessoal lá da casa dele acordou 5 da manhã para ir no Brás comprar coisa. Eu falei, meu Deus, aquilo lá é um inferno. Você quer ter uma amostra do que é o inferno, vai no Brás na época de Natal. Meu Deus do céu. E eu estava vindo para cá e mó trânsito, e eu falei, não, eu vou chegar atrasado, com certeza é por causa do Brás. Aí, na verdade, era um acidente que tinha acontecido bem numa ponte, e aí passou, eu vim rapidão, falei, graças a Deus. Mas as pessoas vão atrás desse comércio. E eu olho a mensagem do mundo, né? Até a Coca-Cola, ela põe um ursinho polar, todo bonitinho lá, com um chapeuzinho, aí põe um Papai Noelzinho gordinho lá, e a gente vai desfocando, a gente vai achando bonito, é tudo legal, e a gente esquece da principal mensagem. Jesus veio. Ele nasceu, um bebezinho, é o próprio Deus. Os pais aí, eu não sei, quando eu me tornar um pai, que eu pegar meu filho, ele tiver que trocar a primeira fralda, eu vou falar, Jesus já fez isso. Né? Imagina a sensação de José e Maria, trocando as fraldas do próprio Deus. Mas ele quis mostrar exatamente isso, eu estou entre vocês. Eu estou indo me relacionar, eu estou indo viver como vocês vivem, eu vou comer o que vocês comem, eu vou respirar como vocês respiram. Eu vou me tornar, em outras palavras, inferior para poder alcançar vocês. Filipenses fala isso, não é? Jesus, ele se humilhou. Ele não usou a forma dele de ser Deus. Ele podia vir aqui e apontando a mão para todo mundo vai virando anjinho. Não, ele veio camelar, ele trabalhava. Ele era um cara que mexia na marcenaria ali, que mexia com o trabalho do dia a dia, que suava, que se cansava, que comia, que sentava e conversava e dava risada. Esse é Jesus. Ou você tem a ideia daquele Jesus lá com a cabecinha virada assim, coroa de espinhos, morto? Jesus é esse que vem se relacionar conosco. É esse presente de Deus. Não é um ídolo que está morto. Não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de ferro. É o próprio Deus que veio, viveu, compartilhou a sua vida, deixou discípulos, morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo, amém? Parece que a igreja não acredita, amém? Amém. Jesus está vivo, irmãos. Então, nessa época de final de ano, não se deixe levar por essas futilidades. Tenha coragem, junta a sua família e fala, vou fazer uma oração aqui. Seja o primeiro a fazer isso, não espere as outras pessoas. Se proponha, fala assim, eu quero abençoar a vida de cada um que está reunido aqui. Porque todo ano a gente senta, enche a pança, igual o Pedrão falou, depois isso vai para a descarga. Isso não vai permanecer. Talvez você lembre, né, eu tenho a receita da vovó, né?
E a gente fala, o dia que a vovó for embora, a receita vai com ela, porque ninguém sabe fazer o que ela faz. Mas tudo bem, isso aí vai passar. Essas comidas de Natal, as receitas de família, os momentos que a gente passa junto, isso vai passar. É gostoso, marca, mas não traz aquilo que nós estamos buscando nos outros 364 dias do ano. Então eu encorajo cada um aqui, seja de fato um cristão que recebeu esse presente de Deus e compartilhe esse presente na ceia de Natal. Não só na ceia de Natal com a sua família, mas talvez com um amigo seu. Você já parou para pensar que talvez essa pessoa nunca viu Jesus dessa forma como nós estamos falando aqui? Talvez essa pessoa ache que Jesus é realmente aquele cara que está pregado na cruz da Igreja Católica do centro e pronto, isso é Jesus para ele. Que tal você apresentar Cristo vivo para ele? Que tal testemunhar na prática quem é Jesus? O relacionamento que você tem cultivado até aqui com ele. É algo prático, irmãos. O que Tiago fala? Não seja só ouvinte, mas praticante. Porque aquele que é só ouvinte, ele está se enganando. Então não se engane. Permita que o Espírito Santo te use nessa época. Porque é um momento que as pessoas estão atentas. Algo está acontecendo. É igual ali, estava acontecendo um recenseamento. E algo especial aconteceu e muitos estavam cegos. Muitos não se importaram. Mas o que aconteceu com as pessoas que viram esse sinal? Aliás, é uma pergunta que nós podemos fazer, né? De acordo com esse texto bíblico, quem contemplou o nascimento do Filho de Deus? Os pastores. Pessoas que estavam lá trabalhando, pessoas que estavam numa vida simples. E de repente o anjo apareceu para eles, manifestou aquele poder todo. Aliás, tem um trecho interessante que eu queria compartilhar também, de Isaías 7, né? Lá atrás, o profeta Isaías, antes de nascer Lucas, antes de nascer Jesus, o Isaías falou assim, ó, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ele está querendo dizer que, de fato, Deus virá e habitará entre nós, Ele estará conosco. Esse é o presente de Deus, Ele está conosco. Ele está com você, Ele está comigo. Isso é segurança, isso é paz, isso é alegria, não é, irmão? É ou não é? Então, Emanuel, Deus conosco. Aí a pergunta é, Deus está conosco, nós estamos com Ele? Tem as duas partes, um relacionamento é feito de duas partes. Você está com Deus? Você realmente abraçou essa oportunidade? Ou você está como os outros ali? Estou preocupado com a minha estadia neste hotel. Eu vou garantir meu quarto. Eu vou pegar o maior quarto para minha família. E Jesus está lá na manjedoura, envolto num paninho para não passar frio. Isso mostra muito qual é a prioridade dos homens, que é o seu conforto, é o seu bem-estar, mas não o bem-estar do nosso Salvador. E qual é o bem-estar para Jesus hoje? Eu creio que é testemunhar a respeito dele, é compartilhar o Evangelho. E esse Evangelho que foi, na verdade, apresentado para aqueles pastores, é aquela palavra que fala, boas novas de grande alegria. Eles ficaram com medo. Nossa, e agora? O que é isso? Mas ele falou, calma, eu tenho boas novas de grande alegria. A gente se alegra com as boas novas, irmãos? Você se alegra com as boas novas? Com o Evangelho, com a palavra de Deus? A gente começa a botar na balança, né? Ou você gosta do Chester, do Peru, do Tender, dos goró do Natal? O que satisfaz a nossa alma? Essa mensagem, irmãos, ela traz grande alegria. Essa mensagem era para nós sairmos daqui assim, nossa Deus, o Senhor pensou em nós, o Senhor veio, o Senhor está aqui. O Senhor realmente derramou toda a graça possível sobre a minha vida. O que mais eu quero do Senhor? Senão a tua presença, senão o teu filho na minha vida. E outra coisa que ele fala, as boas novas são para todos. Mesmo o pessoal ignorando a vinda de Jesus. Ele fala para os pastores, boas novas de grande alegria para todo o povo. Para todos. Para mim e para você. Para aqueles que estão fora. Para aqueles que são ateus. Para aqueles que odeiam os cristãos. Para aqueles que são muçulmanos. A boas novas é para todos. Eu creio que esses pastores, eles falam, vamos lá ver. Eles, beleza, de repente ficaram curiosos. Mas eles saíram dali falando um monte de coisa. Querendo compartilhar, nasceu o Salvador. Depois você vai ver a história de outras pessoas que ficaram a vida inteira aguardando a vinda do Messias. E o Espírito Santo revelou assim, você não vai morrer até ele vir. O cara 90 e poucos anos lá, nossa, será que ele vem esse Natal? Será que ele vem nesse ano?
e de repente ele tem a oportunidade de pegar Jesus nos braços. Ele fala, agora eu posso morrer, porque eu já vi o Salvador. Quer dizer, ele nem viu o que vai acontecer, ele nem sabe como vai ser a vida de Jesus, mas o simples fato de abraçar essa promessa e falar, agora eu recebi as boas novas, ele fala, pronto, tenho tudo que eu precisava nessa vida. Agora eu já posso morrer, porque eu vi a salvação de Deus. Nós temos a salvação de Deus, irmãos, da nossa maneira fútil de viver, dos nossos pensamentos que são podres. É isso que Jesus nos dá, essa oportunidade. Nasceu o nosso Salvador, aquele que tira a nossa culpa, aquele que limpa o nosso pecado, aquele que nos coloca num caminho de santidade, num caminho de alegria, num caminho de paz. Todos nós buscamos por paz. E o Evangelho é exatamente isso. É falar, ó, agora a humanidade, vocês todos, vocês que estavam corrompidos, vocês que estavam longe, vocês que parecem bonzinhos, mas na verdade são como se fosse um molde sujo, as suas obras são ruins. Jesus veio com todo o amor possível e resgatou vocês dessa maneira de viver. A luz está entre os homens, e essa luz é o próprio Cristo. Paz na terra aos homens, ao quais ele concede o seu favor. Deus concede o favor aos homens. Em outras palavras, em outra tradução fala, a quem quer bem. Deus nos quer bem. Que pensamento que você tem a respeito de Deus? Que ele é um vilão e você é o super-homem que vai vencer ele? Não. Ele quer bem. Ele tem planos de paz. Ele é aquele que quer nos mostrar sempre que há uma solução, que há um caminho. E aí a gente tem que parar e pensar como é que está a minha fé, como é que está esse meu relacionamento com o Salvador. Porque, afinal de contas, onde nós estamos indo com a nossa vida? Nós estamos ignorando esse presente de Deus? Nós estamos preocupados com as coisas materiais somente? Com o nosso bem-estar aqui na terra? Então, irmãos, é uma oportunidade de nós testemunharmos a respeito dessas boas novas, porque ela é para todos. E se você sabe de alguém que precisa desse favor de Deus, alguém que acha assim, Deus não me ama, encaminha essa pessoa para Cristo. E ela vai conhecer esse amor de Deus. Ele vai ver que Jesus é o maior presente que Deus tem para ele. Por isso que é importante a igreja não se calar nessas festas. A gente vai acompanhar o mundo, a gente vai sair por aí fazendo um monte de compra, gastando muito dinheiro, como se isso fosse importante. Vai ter um amiguinho secreto na empresa, vai ter um amiguinho secreto na família, vai ter um amiguinho secreto na igreja, vai ter um amiguinho secreto na cela, e esse amiguinho secreto, cadê ele quando você precisa dele? Agora eu falo, Jesus ele não está presente? Ele está. E ele não precisa de dinheiro, não. Irmãos, eu queria terminar com um trecho que mostra, na verdade, o que aconteceu com Jesus quando ele veio. E é um motivo de alegria, sim, que ele veio. Quando nós vemos uma criança nascer, nós nos alegramos, nós temos aquela expectativa. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus veio para nascer. Mas ele não veio só para nascer. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai, eu vou te falar como é que foi. Falou que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, ou seja, por causa dos nossos pecados. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus veio para morrer no seu lugar. Jesus veio fazer o que nós não conseguiríamos fazer. Jesus nos substituiu no castigo. Nós éramos dignos da ira de Deus, exatamente por conta da nossa maneira fútil de viver. Mas ele falou, eu vou morrer no teu lugar. Eu vou dar a minha vida por você. Esse é o presente de Deus. Isso é impactante. É isso que nos deixa extasiados na presença de Deus. Ele não veio só fazer discursos. Ele não veio dar uma filosofia. Ele não veio criar uma religião. Ele veio morrer no meu lugar e no seu. Ele veio nos dar vida. Uma vida abundante. O castigo que nos traz paz. Esse castigo já foi imputado sobre Jesus. Cara, Natal é uma época de alegria. De muita alegria. Mas se nós não conhecemos essa realidade, irmãos, é uma época muito triste. Porque ele deu a vida por nós. E isso nos motiva a viver. Isso nos dá alegria para servir.
Você sente isso, irmãos? Você recebe esse presente dessa forma? É a nossa resposta para Deus. A maneira como nós vivemos para Ele. Ele é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias e Ele é o Salvador que veio por amor. Ele veio se doar. E Ele veio cumprir a vontade de Deus. Então não se esqueça. Em todo Natal, não só nesse, o maior presente que você pode ter é a presença de Jesus na sua vida. E eu quero, nesse momento, fazer um apelo. Que se você não sente que tem Jesus na sua vida, ou se você de alguma forma se distanciou dos caminhos do Senhor, é o momento de você reconhecer isso. E clamar, Senhor, me perdoe, porque eu dei as costas para você. Eu, na verdade, te deixei de fora da minha vida, porque eu fiz, na verdade, como aquelas pessoas, tiraram eles da hospedaria. Não tinha espaço para Jesus. Mas se você quer dar esse espaço para Jesus, o momento é esse. Você entrega a sua vida, você entrega tudo que você tem. Você fala, Senhor, os meus sonhos devem ser os teus. A minha vida é para o Senhor. Eu quero viver para Ti. A morte de Jesus não foi em vão, irmãos. Ele vai levar aqueles que creem no nome dEle. Ele vai levar aqueles que são feitos filhos de Deus, por conta desse sacrifício. Pensa, esse presente dura a eternidade inteira. O presente que você comprou no passado, você nem lembra. Então, que a igreja possa ter essa consciência, amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração. Senhor, nós queremos agradecer por tanto amor que o Senhor tem por nós. Nós queremos realmente abrir os nossos olhos nessa tarde e reconhecer o quão finito nós somos. Saber que essa vida, Senhor, ela é passageira e que nós temos corrido atrás de tantas coisas que não têm valor como a eternidade tem, Senhor. Mas o Senhor, vendo tudo isso, o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor veio e o Senhor deu a vida por nós. E esse sacrifício, Senhor, Ele nos perdoa os pecados, Ele remove a culpa, Ele nos traz paz, Ele nos traz gratidão, Ele nos traz uma alegria, Senhor, de ter comunhão novamente com o Pai. E é isso que eu peço, Senhor, para todos nós aqui, que nós tenhamos essa consciência, Deus, do Teu agir, porque o Senhor está vivo hoje, o Espírito Santo está em nós, e Ele que aquece o nosso coração, para sermos gratos a Ti por cada palavra. Para sermos gratos a Ti por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, que dura para toda a eternidade, Deus. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem ter essa verdade em nosso coração. Não permita, Senhor, que nós sejamos enganados pela mídia, por todo esse trabalho que é feito na comunicação no mundo, que nos desfoca do Senhor. Nós queremos testemunhar que o Senhor está vivo. Nós queremos, Senhor, para os nossos familiares, abençoar com palavras, abençoar com as boas novas, com o evangelho da paz, Senhor. E para aqueles que estão longe também, Deus, nós queremos compartilhar essa mensagem. Não nos deixe, Senhor, viver mais um dia de festa, um dia que não tem sentido, um dia que não tem significado. Coloque em nós essa ousadia, Senhor, para pregar o Teu evangelho, não só nesse final de ano, mas em todos os dias do ano, Senhor. Para quem estiver do nosso lado, que a nossa vida possa refletir esse relacionamento que nós temos com o Senhor, Jesus. Em Teu nome que nós oramos. Amém.
se fazer um de nós, Senhor. Por se tornar como um de nós, Senhor. Por viver, Senhor, dentro dessa limitação nossa humana, Senhor. Para que nós pudéssemos, Senhor, ter a salvação através da Tua vida, Jesus. Tu és perfeito, Senhor. O Cordeiro de Deus perfeito, que nos foi entregue, Senhor, para nós, pecadores e merecedores dessa graça, desse amor, Senhor. Como podemos expressar a nossa gratidão, Senhor? Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos. Queremos, Senhor, devolver, Senhor, em forma de canção e em forma de sacrifício a nossa vida, Senhor. Como agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor, toda essa obra grandiosa, Senhor, pela Tua salvação. Obrigada, Senhor. Tu és a luz, Senhor, que dissipa todas as trevas, Senhor. As trevas do nosso coração, que abre os nossos olhos, Senhor, e o nosso entendimento para entender, Senhor, toda essa grandeza da salvação do Senhor. Porque, Senhor, pela mente humana nós não podemos compreender a Tua palavra, não podemos compreender esse amor, Senhor, porque nós somos limitados. Mas obrigada, Senhor, porque o Teu Espírito Santo mesmo é quem nos revela o Senhor e que nos faz, Senhor, compreender o quanto nós precisamos de Ti e que a única natureza realmente original que nós temos é essa natureza que vive em comunhão contigo, Senhor, que foi criado para a Tua glória, para o Teu louvor, para o louvor da Tua glória. Foi para isso que fomos criados, Senhor. E por causa do Teu sacrifício, por causa da Tua vida, Senhor, nós podemos viver de novo. Nós podemos retornar, Senhor, a essa origem que somos, Senhor, que somos Teus, Senhor. Somos feitos à Tua imagem, à Tua semelhança, Senhor. Aleluia por fazer isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome por essa graça maravilhosa, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te adoramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Senhor, o nosso presente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de encerrar o culto, irmãos, eu gostaria de ir para alguns avisos. Pastor, tem as fotos lá do local do tio Oscar? Conseguiram jogar no... Bom, enquanto o pessoal vai falando, culto de Natal... Eita. Fechou? Não, tranquilo. Tá bom. Culto de Natal vai ser exatamente no dia 24, né? Então nós vamos fazer o culto unificado, né, pastor? Vai ser às 15h. Vai ser aqui na Pão da Vida. E nós vamos ter um momento aqui de comunhão junto com os irmãos do Ministério Chinês. Tá? Então, precisamos nos organizar com relação a... Na verdade, vai manter o mesmo padrão do sábado, né, dos ensaios e tal, mas nós estaremos ministrando junto com o pessoal do Ministério Chinês, o pessoal em mandarim. Dia 1º, nós temos lá o tio Oscar, nós fomos ver o tal do tio Oscar. Confesso que a minha primeira vista do local, eu fiquei meio assim, porque eu falei, o pessoal que gosta de